Antes de retomarmos o assunto aqui, só sugerir aos irmãos que quiserem um pouco mais de informação. Conhece isso aqui, meu? Boletim de obreiros nós recebemos. Recebem. Agora, não sei se outras igrejas estão aqui recebem. Esses estudos são preciosos. Bert Cargill. Desde janeiro de 2015, uma série sobre criacionismo tem sido publicada no boletim. Capítulo 1, a glória do Criador. Capítulo 2, fundação do mundo. Beleza. Capítulo 3, o fim de todas as É coisas. o livro inteiro dele que foi fracionado. O José Carlos está publicando no Boletim de Obreiros. Então, aqui na Vila Clementina, todos recebem. Seria bom que cada igreja se comunicasse com o Zé Carlos para pedir que ele mandasse a coleção inteira, que é precioso o que está ali. Pode pegar no site também. Pode pegar no site da Boletim de Obreiros também. Um outro livro que eu queria recomendar para vocês, esse aqui, ó, E Disse Deus. Tá? Preciosíssimo. Tem muito sobre geografia aqui. Crosta terrestre, modificações na crosta terrestre devido ao dilúvio, algumas explicações muito interessantes. É um cientista, também um professor universitário cristão. Da mesma forma que o irmão Bert. Então, vale a pena, ok? Se quiser um livro para ter lá na sua biblioteca sobre isso, esse é um dos que... E na bibliografia que ele usa aqui também tem outros livros preciosos. Já usei esse livro, inclusive, como escola dominical, classe de jovens, dá para tirar estudos daqui sobre o assunto, fantástico. Bom, Dario, só diga. uma dúvida. O Adalto Lourenço, ele é um cristão também e ele prega, né, o criacionismo também, né? Sim. Não foge do... Não. Aliás, os maiores cientistas. Muito bom o material dele. E ele disponibiliza o material dele na internet, você consegue também aí baixar. E eu vou dar um nome de um outro também, é um professor da Universidade Federal lá da Bahia. Ele atua na área de geografia e ele faz pesquisa científica dentro da universidade para provar o criacionismo. Fantástico, fantástico. Tá? Eu vou mostrar alguma coisa aqui quando nós falarmos sobre fósseis, okay. Tá? E datação radiométrica e os erros absurdos introduzidos por isso aí. Tá? E ele desmascara isso com pesquisa científica lá dentro da Universidade Federal. Deve estar sofrendo, aliás, eu acho que é bom incluir as nossas orações, irmãos como esse. Né? Vamos fazer uma comparação aqui, ó, entre as duas ideias, ó, do ponto de vista do mundo, o que é o criacionismo e o que é o evolucionismo. Qual que é o fator relevante? Criacionismo, Deus, essa é a visão do mundo. E é verdade nesse ponto. Do ponto de vista da evolução, o fator mais relevante e que desencadeia tudo o que a evolução prega é o acaso. Coisas aleatórias surgindo, né? Fazendo com que surjam as diferenças e a evolução em si. A abordagem ela é religiosa ou filosófica, como nós vimos lá. Para o mundo é isso, o criacionismo. E no caso do ponto de vista mundano, o evolucionismo tem uma abordagem científica. O valor, a vigência, até quando isso foi válido, ok? O mundo enxerga o criacionismo como alguma coisa que já tem que ser deixada de lado. Isso é uma ideia muito antiga. Precisa ser substituído por algo novo, né? E o algo novo é o evolucionismo. É a ideia atual, é moderno. Olha, isso traz um apelo muito forte para o jovem. O jovem gosta disso, não gosta? Modernidade, coisas novas, física mesmo. A ideia criacionista é coisa lá do seu avô. Você tem que mudar isso hoje em dia. Tem coisas novas aí, né? Que abrir a mente. Abrir a mente. Okay? O valor para o mundo, o criacionismo é teoria e o evolucionismo é tratado como lei. E a atitude perante criacionismo e evolucionismo para o mundo deve ser abandonado, criacionismo, no lugar dele a ideia evolucionista. Agora, como deve ser nosso ponto de vista em relação às duas teorias? Para nós, seguidores de Cristo. Criacionismo.
Então nós temos que tratar o criacionismo como fator relevante é Deus, realmente, né? E o evolucionismo está lá, o fator é o mesmo, não muda, é isso mesmo. Mas a abordagem em relação ao criacionismo é uma fé inteligente, racional. É nisso que nós nos baseamos para crer no que a Bíblia fala. O evolucionismo, por outro lado, é uma fé descabida, irracional, né? E talvez nesse ponto os evolucionistas tenham uma fé muito maior do que a nossa. É mais difícil acreditar no que a evolução prega, né? É mais difícil. O valor disso, né, a vigência, para nós o criacionismo é imutável. Vai valer desde quando o Senhor criou e depois quis que isso ficasse registrado, até... Isso nunca vai mudar. É a eternidade. Isso não muda nunca. Isso é uma coisa, é um ponto a nosso favor enorme. Nunca a chamada teoria da criação foi reformulada. Nunca. Em comparação à evolução, constantemente ela precisa ser remendada, né? O valor disso, o criacionismo para nós é verdade, evolucionismo mentira. Trata dessa forma. Se você tratar dessa forma, você não vai querer nunca conciliar uma coisa com a outra. Verdade e mentira, não tem jeito de misturar isso. Se você adotar essa posição, quando alguma coisa for dito para você na tentativa de misturar as duas ideias, você vai ser logo contra esse tipo de atitude. Porque não tem como misturar verdade com mentira e dar alguma coisa que seja bom, útil e principalmente agradável a Deus. Então nós temos que defender, essa é a nossa atitude, e combater, não pegando em armas, mas combater com exposição da verdade, né? O evolucionismo. Duas ideias que eu quero colocar aqui para vocês, na tentativa de harmonizar evolução e criação. Primeiro é chamado teoria do intervalo. Já ouviram falar da teoria do intervalo? A ideia por trás disso é de que, na verdade, cada um daqueles dias de Gênesis capítulo 1 correspondem a eras. Eras. Muitos anos se passando. E com isso a gente coloca a evolução em Gênesis. Entende? Na verdade, os versículos que nós lemos, onde e viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o que na verdade é o entendimento correto daqueles versículos, na tentativa de casar as duas ideias, é que houve tarde e manhã primeiro dia, se passaram na verdade milhares de anos. Inclusive porque a Bíblia fala sobre isso lá em 2 Pedro 3:8, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, por que não entender aquele dia como alguns milhares de anos se passando? Ou, inclusive, alguns milhões de anos passando. E não que aquele dia lá, 24 horas, ou o pôr do sol e o cair do sol. Na verdade, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, a criação, não existia contagem do tempo, não como nós conhecemos. Mas vejam, senhores, que o pôr do sol e o nascer do sol, independente de calendário, isso sempre foi real. E foi exatamente isso que Deus usou para estabelecer o intervalo de tempo ali. Agora, como é que a gente faz para resolver esse problema? Será que nós temos que entender como um dia literal mesmo? Ou é possível interpretar aquilo como um período de tempo grande e indefinido, e que pode ser muito grande, inclusive aceitando as prerrogativas da evolução em relação à necessidade de muito tempo para que espécies mais simples se transformem em mais novas, em mais complexas. E eu acho que nós temos que olhar para o próprio livro de Gênesis e, por exemplo, o livro
de Êxodo a seguir, onde nós temos algo que nos ajuda a definir bem o que é o dia, ali em Gênesis capítulo 1. Vamos, Gênesis capítulo 7. Eu peguei isso como exemplo. Você poderia usar outros trechos no próprio livro de Gênesis. E depois o livro de Êxodo tem alguma coisa ali em especial para nos fazer pensar sobre essa palavra dia. Tá? O livro é o mesmo, o escritor é o mesmo, Gênesis 7 e 4. A inspiração é a mesma. Ok? Vamos ler, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E nós poderíamos avançar para o versículo 12. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O versículo 10. Aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Versículo 24. Capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 6 e assim por diante. Qual é o significado que você entende razoável para dia nesses versículos todos? Um intervalo de tempo muito grande passando? E por que no capítulo 1 nós vamos pensar num significado diferente para a palavra dia? Não é muito mais simples pensar que se a palavra dia está lá e a palavra dia está aqui, o sentido é o mesmo? Eu disse, essas questões muitas vezes elas são resolvidas simplesmente na interpretação mais lógica do que nós temos ali pela frente. Ao invés de ficar fantasiando outras coisas, o que é mais óbvio? Que dia é dia e ponto final. Na verdade, isso é uma regra de hermenêutica, né? A gente estuda hermenêutica justamente para interpretar o texto bíblico. Quando a palavra dia aparece, se o significado mais primário dela se encaixa no texto, é esse o significado. Por que eu vou procurar fantasiar o significado quando o significado primário se encaixa? Agora, lá em 2 Pedro, não tem nada a ver com dia, semanas, anos, marcação de tempo, cronologia. Simplesmente está dizendo que para Deus o tempo não existe, só isso. É uma expressão idiomática, né? Então, isso na verdade, quem quer ler Gênesis 1 e entender era geológica como dia, ele precisa estudar hermenêutica para interpretar o texto corretamente. É que na verdade isso traz e trouxe durante um certo período uma certa paz entre evolucionistas e criacionistas, que não queriam negar a Bíblia, mas que precisavam encaixar com a ideia que crescia da evolução e da necessidade de muito tempo. Então aí na verdade nós estamos fazendo o quê? Pegando a Bíblia e interpretando de acordo com a nossa comodidade, não em relação à verdade por trás do texto que o Criador quis nos revelar. Há um versículo da Bíblia que diz que Deus não é Deus de confusão. Por que iria dizer dias se não fosse dias? Eu diria período, diria outra coisa. Ou ele foi para deixar o homem confuso. Certo. Agora, isso fica ainda, se de repente, apesar de vermos tantos dias no capítulo 7 e 8 de Gênesis, ainda existe uma certa resistência em aceitar um período de dia no sentido literal. Então vamos lá para o livro de Êxodo. O livro é o seguinte, e lembre-se, o mesmo escritor, ok? Êxodo capítulo 20. Eu peguei aqui 2 exemplos só, irmãos. Vasculhem depois e verifiquem quantos outros poderiam ser usados para essa mesma finalidade, né? Êxodo capítulo 20, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, escuta aqui. Lembra-te do dia do sábado. Isso aqui é a era sabática, é o dia do sábado. Ninguém vai entender e interpretar o dia do sábado como um período de milhares de anos. É o período do pôr do sol ao nascer do sol. Certo? Bom, versículo 9. 6 dias trabalharás. 6 épocas você vai trabalhar? Não, é óbvio. São 6 dias durante a semana. Agora, logo a seguir, é dito, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo mais. E agora, por que nós vamos entender logo a seguir esses 6 dias como um período enorme de tempo? É sem cabimento isso, né? Sem cabimento. Então, eu vejo nesse trecho de Êxodo uma ajuda muito grande nessa questão de dia do sábado, dia da semana e dias da criação. É a mesma palavra que está sendo usada. Não faz sentido dar significados diferentes para ela. Ok? Concordo que é dia, mas a pergunta que pode surgir talvez de alguém é que os luminares eles foram criados no 4º dia. A questão do dia e da noite. Qual resposta a gente pode dar para isso? Ou argumentaram ou tiveram um debate? Pois é, a questão da lua e do sol serem estabelecidos como os que fazem o domínio dessa alternância entre trevas e luz. O que nós não podemos deixar de lado é que isso para Deus não é um problema. Ele não precisa ter o astro para que haja alternância entre luz e treva, dia e noite. Acontece que a partir do 4º dia, ele como que delegou para esses astros esse controle. Isso vai ser feito através do sol e da lua, né? Mas não necessariamente impossível disso acontecer? Não. Agora, realmente é difícil nós entendermos como isso aconteceu até existir sol e lua. Ok? Mas não impossível. Não para quem criou o sol e não para quem criou a lua. Ok? Acho que é importante mostrar. Por quê? Porque aqui fica claro a questão do poder do Deus Criador, que não está limitado pela existência do luminar antes para estabelecer aquele período, aquela alternância entre dia e noite. Aquela parte que fala assim, criação do dia e da noite, Adão na criação, e Deus já estava estabelecendo os atos. Na verdade, ele já tinha feito isso antes, né? Inclusive, já tinha feito, e como que delegado ao sol e à lua esse controle. Ele estabeleceu os astros para que isso acontecesse depois. Deus não é regulado por regras, mas Deus é que faz as regras. É isso mesmo. O tempo, né? É marcador de Já tempo para existia, nós. o dia e não existia. Isso Ele criou, na verdade, Isso ali. visava nosso norteamento. Certo. Muito bem. Então eu acho que. Diga. Sim. É o seguinte, irmão. Talvez eu estou entendendo o que o irmão está falando dos dias, que não são eras, são dias. Mas existe um problema entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis 1, em que Deus criou tudo. Certo. E no versículo 2, segundo alguns comentaristas como Vine, por exemplo, interpreta essa parte de era sem forma e vazia como chegou a estar sem forma e vazia. Então isso dá cabimento a pensar que houve um processo entre o primeiro dia, ou entre o versículo 1 e o 2, que haveria um processo onde houve uma desordenação, uma bagunça, e alguns pensam que Satanás entrou no meio,
não sei se o irmão pode tratar isso agora ou... Eu acredito que nós podemos conversar isso à parte, senão nós vamos fugir Ah, do, tá, nosso, tá. do nosso escopo. Tá Mas bom. é verdade, existe um pensamento da recriação aqui, né? Introduzido entre o versículo 1 e o versículo 2. Eu creio que pensamentos à parte sobre isso, nós não temos nesse relato a descrição do que aconteceu e de como foi formado, como nós temos com detalhes o que foi criado depois. Por que será? Eu creio que o nosso Deus quis deixar evidente para nós, nosso conhecimento, o que veio depois. O que aconteceu antes, se não tem tanta informação, eu creio que nós não devemos Passa a ser nos especulação. ater a isso. Passa a ser especulação. O que foi mostrado, o que foi revelado, merece realmente a nossa atenção e o nosso estudo e aprofundamento. Aquilo que não está revelado, não temos detalhes, um dia nós vamos poder perguntar para o nosso Deus e Ele vai nos dar todos os detalhes do que foi entre o versículo 1 e o versículo 2, sem dúvida alguma. Na verdade, essa teoria do intervalo, ela só atrapalha, ela não lança nenhuma luz bíblica que não existe. Mas é por isso que nós temos que enxergar como algo prejudicial. Não tem nada de bom em querer unir isso tudo. Muito pelo contrário, é desacreditar a criação. Vamos adiante. Uma outra ideia que tem como intenção unir criacionismo e evolucionismo, a chamada teoria da evolução teísta. O que significa isso? Significa dizer que Deus lá no começo criou alguma coisa e depois do que Ele criou, houve o processo evolutivo. Então Ele criou coisas mais simples e depois a evolução passou a agir e daquilo muito simples criado por Deus surgiu essa diversidade toda e seres muito mais complexos. Onde é que está o problema nisso tudo? O problema está em dizer o seguinte: Gênesis capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. Olhem aí e me digam o que isso tem em comum, esses versículos todos. Olhem nesses versículos. O que nós encontramos de comum em todos eles? Diga. Também. Mas tem uma outra coisa que nesse momento é importante de ressaltar. Depois de ter criado tudo aquilo, que Deus olhou e qual a impressão dele? Era bom. E no versículo 31 diz que era muito bom. Muito bom. Aí isso se refere a casamentos, né? Também. Qual o significado de muito bom ou de bom quando dito por Deus? Quando nós falamos tá bom, às vezes nós não queremos dizer que tá bom, tá mais ou menos, mas tá bom. Então você fala tá bom, né? Mas quando Deus diz bom, e quando Deus diz muito bom, significa que não tem mais nada para melhorar. Aquilo está perfeito. Perfeito. E quando, depois de Deus criar cada uma das espécies, Ele olha e fala, isso está bom, é porque não precisava de evolução nenhuma daquilo que Ele fez. E quando nós introduzimos essa ideia de que Deus criou, mas depois aquilo foi melhorado, você percebe o sacrilégio que é isso? É você dizer que o que Deus fez é mais ou menos. Então, como disse o nosso irmão, tudo que foi depois feito por Deus, inclusive a salvação, pode ser questionado, porque é um Deus que faz as coisas mais ou menos. E quem me garante que Cristo na cruz pagou por todos os meus pecados, que não foi uma morte mais ou menos? Isso é grave. Isso não é qualquer... Não tem problema, isso dá para aceitar. Não pode ser aceito isso. Isso é satânico. É desmoralizar Deus, o Senhor Jesus Cristo e tudo o que eles fizeram. Cai por terra. Cai por terra. Fica mais fácil depois você questionar outras coisas também. Então não aceitemos isso. Né? Não aceitemos. Não tem conciliação. Jovem, principalmente. Jovens de 20, 15, jovens de 80.
Conselho do rei É o Salomão. meu caso. Conselhos do rei Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Quando nós estabelecemos princípios fortes, fundamentados sobre criação, desde lá de baixo, você cria um caráter que não vai se abalar quando coisas na sua velhice quiserem questionar a palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E mais uma vez, pais, nós precisamos incutir isso também nos nossos filhos, fazê-los lembrar de Deus como Criador desde os primeiros anos de vida. Bom, com isso eu terminei a primeira aula. Vamos para a segunda. Aproveitar, nós vamos começar ela já. Ok? Vamos para Romanos capítulo 1. Nós vamos ler esse trecho, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Nós vamos considerar esses versículos nesse momento. Diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eu quero tratar com os irmãos um pouco a respeito desse assunto agora. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade em mentira. Isso tem acontecido. Tem mudado. E a teoria da evolução, em síntese, é isso: é mudar a verdade da criação pela injustiça da evolução. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, injustiça. Quando alguém faz alguma coisa, ela merece, e principalmente quando faz bem feito, ela merece e é comum, né? E dar as honras, os louros para quem fez. E eu quero pensar um pouco nesse sentido, de que o Criador de todas as coisas ao Criador tem sido subtraído a glória da sua criação. E quando alguém merece e não recebe aquilo que merece, né? Não recebe o reconhecimento pelos seus atos, nós não usamos essa palavra para descrever essa situação, mas que injustiça. Ele deveria ter sido honrado por aquilo. E isso tem acontecido quando a teoria da evolução toma o lugar da criação. Eu gostaria de frisar a injustiça que tem sido realizada, porque o nosso Deus não tem sido glorificado pelo mundo, pelos seus atos de criação.
por tudo que Ele fez. Ele não tem sido exaltado por isso. Os homens têm, no lugar do reconhecimento devido que deveriam dar, têm colocado a mentira da evolução no lugar. Deus fez questão de se revelar ao homem, não é? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 fala. Aos pais, inclusive, Ele se revelou pelos profetas, e hoje, através do seu Filho. Mas Deus tem se revelado continuamente ao ser humano, de uma forma ou de outra. E a verdade é que o versículo 19 diz que a criação faz isso. Deus se revela ao homem pelas coisas tão pequenas que Ele fez, também pelas tão grandes, as mais simples e as mais complexas. Eu queria sugerir que os irmãos apreciassem um pouco mais a criação. Eu lembro de um tempo atrás, o Davi tinha uma mania de tirar foto de flor. Parou, né, Davi? A máquina quebrou. A máquina quebrou. Onde ele viu uma florzinha, ele ia lá e... Eu não sei, não posso dizer, né? Mas eu acredito que tem um pouco disso. Apreciar, desde coisas muito simples que o nosso Deus fez, mas que nós não conseguimos fazer. Pensa um pouco a respeito disso. Nem aquela florzinha mais simples que você imaginar, nós não temos condição de fazer isso. Aprecia isso em Deus, porque Ele pode. Ele consegue. E Ele fez isso tudo. Quando nós começamos a reconhecer isso, nós começamos a aprender o caminho da adoração ao nosso Deus. Em primeiro lugar, reconhecendo tudo ao nosso redor como obra das suas mãos. Aprecie mais a criação. Porque inclusive através da criação, nós podemos conhecer mais a Deus. O versículo 20 diz isso, que os seus atributos invisíveis, assim como o seu poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem através das coisas que foram criadas. Claramente, não é uma visão turva, não é mais ou menos. Claramente nós vemos os atributos de Deus. Sua santidade é vista na criação? Opa, claro que é. Quando Deus fez o ser humano, em especial, homem e mulher, fruto do seu poder criador, em santidade, inclusive para conviver com Ele. Esse era o objetivo de Deus, que o homem e a mulher convivessem com Ele, tivessem essa intimidade com Ele, em santidade. O seu amor, eu penso no amor de Deus manifestado na criação. Você enxerga isso? Porque Deus, demonstrando um outro atributo seu, a sua onisciência, e sabendo de tudo que aconteceria depois, ainda assim Ele desejou criar Adão e Eva, e fez isso por amar tanto aquilo que nos seus planos eternos, lá da eternidade passada, estavam contemplados, mas que Ele sabia o que iria acontecer depois. Depois de criar o homem e a mulher, como Ele criou, com essa capacidade de escolha, Ele sabia que a escolha de Eva, de Adão, seria pela desobediência, da introdução do pecado na história do homem, e de que anos depois o seu filho precisaria vir e sofrer. E ainda assim, contemplando tudo isso, Ele criou. Vocês acham que Deus nos ama muito ou não? Porque nenhum de nós faria isso. Se nós estivéssemos no papel de Deus e sabendo do que viria depois, não. E se criasse, colocaria lá um mecanismo na cabeça de Adão e de Eva para não pecar. Eu vou evitar que eles escolham o pecado. Deus não é assim. Olha, a verdade é que me assusta muito, sinceramente, o quanto Deus preza o livre-arbítrio. O apreço que Deus tem por isso é uma coisa que foge da nossa compreensão. Porque Ele sabia, e Ele fez assim.
com capacidade de escolha. Aliás, todas as suas criaturas têm essa marca registrada. A inteligência de Deus nós podemos ver também na criação, né? Pega o corpo humano, os órgãos, escolhe um deles e estuda ele um pouco mais a fundo. O funcionamento, os sistemas. Pega o olho humano. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que os cientistas estavam desenvolvendo um agrupamento de computadores de última geração, capacidade de processamento e tal, que fossem capazes de simular o olho humano na captação de imagens como o olho faz. E a conclusão era que a quantidade, né, os equipamentos eles estavam se amontoando para que houvesse uma capacidade de processamento do sinal obtido e estava se tornando inviável o projeto. E as previsões eram que seria necessário metade de um campo de futebol de máquinas interligadas para conseguirem processar a imagem captada como o olho humano faz. Hoje, com a tecnologia que existe disponível, é uma coisa, inteligência de Deus demonstrada na criação. Aprecia isso. Nosso Deus Criador é extremamente. Aliás, Ele colocou essa marca em nós. Ele deu essa capacidade, né, de inteligência. Está em nós, não como a dele. Né? O seu poder, pensa um pouco em criar, diferente de transformar. Nós estamos acostumados a transformar as coisas. Transformamos diariamente. Mas criar do nada, isso é muito diferente e muito mais complicado. E Deus faz isso. Ele fez. Aprecia isso em Deus também. E a sua divindade. Isaías 45, Deus fala através do profeta, fala com o profeta, colocando cada um no seu devido lugar. Vamos ler esse trecho, Isaías capítulo 45, versículo 8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu fiz a terra e criei nela o homem. E quando o Senhor, Deus Criador, usa essas palavras, Ele faz questão de mostrar a distinção. Eu sou o Criador. Eu, por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Existe uma diferença grande entre o Deus Criador e a sua criação. A divindade de Deus fica clara na criação, na submissão, né? A diferença que existe de glória, de resplendor entre o que foi criado e o seu Criador. Temos que aprender também a reconhecer isso quando observamos a criação. A divindade de Deus se manifesta aí. Mas o versículo 21 lá de Romanos mostra que a realidade hoje, e principalmente na mente do homem que
crê na evolução. É diferente. Aquele que não aceita a verdade da criação. Vamos ler de novo o versículo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Estou frisando a última parte do versículo. Quem rejeita a verdade da criação, a verdade mostra que o seu raciocínio está corrompido, e um raciocínio corrompido que não aceita a criação, ele se torna nulo. Nulo quer dizer que não tem valor nenhum, não tem utilidade, é inútil. A ideia da evolução, quando refuta a ação de Deus como responsável por tudo que tem, e na verdade isso é um retrocesso, né? Porque o homem não foi criado para ser inútil, mas para ser útil, mas ele se torna inútil à medida que aceita isso. Isso não é evolução, é exatamente o contrário. Essa palavra ela existe, involução, significa algo que não tem validade, valor, perde o seu valor, regride, é retrocesso. A evolução, olha a troca a verdade, né? A evolução, como pregada, ela é na verdade um retrocesso à ideia divina. O homem, quando foi criado, foi capaz de dar nome para todos os animais, mostrando a mente fantástica que ele tinha, né? Mas quando ele se afasta de Deus, o raciocínio dele é nulo. Então isso mostra de fato uma regressão, não uma melhora. Mas o pior é que mesmo regredindo ainda se acha o tal. Inculcando-se por sangue. Apesar de caminhar para um declínio, e essa... Coitado do burro, né? O burro está pagando por isso. Mas apesar de caminhar para um declínio moral, espiritual, inclusive físico também, ele tem achado que as suas teorias e as suas ideias são alguma coisa extremamente inteligente e digno de prêmio Nobel e tudo mais. É ridículo isso. E eu fico pensando, do ponto de vista de Deus, olhando a humanidade, cultuando a evolução, e Ele enxergando com muito mais clareza do que nós podemos fazer, como isso é inútil, como isso não tem validade nenhuma, como isso não... É por isso que eu digo mais uma vez, irmãos, o cuidado entre permitir a junção disso, o inútil com o útil. Não pode haver mescla dessas duas coisas. E versículo 23, 24 e 25 diz: no meio dessa loucura toda, eles mudaram. E temos visto isso hoje. Isso é extremamente atual. Ideias loucas sendo tratadas como o suprassumo do conhecimento humano. A evolução tem sido tratada dessa forma. É o que de mais moderno e atual o homem pôde produzir para explicar origem e atualidade de todas as espécies. Isso entrando no lugar da verdade, essa mentira toda. No meio disso tudo, eles mudaram. Vou passar um pouco mais rápido só, irmãos. Mas é o seguinte, a Bíblia nos ensina que a mentira, ela sempre é descoberta, exposta e castigada. Ananias e Safira que o digam. Né? A mentira é sempre tratada dessa forma pelo Senhor. Ok? E por isso que os defensores do evolucionismo têm mudado constantemente as suas ideias, remendando as mentiras mais antigas com mentiras novas. Agora, eu gostaria que, antes de nós encerrarmos esse
por esse período, olhássemos quais são exatamente essas mentiras que nós vamos estudar na sequência. Isso aqui já está comprovado, as ideias de Lamarck. Darwin parcialmente. O que nós temos para tratar na sequência, eu gostaria de salientar isso, os pontos do que hoje tem sido considerado como a teoria atual, né, da evolução. Geração espontânea da vida, a seleção natural, as mutações, os registros fósseis, comprovando a evolução e os métodos de datação. Então aqui, a partir desse momento, eu gostaria de apresentar um pouco mais de dados científicos, né? Nós tratamos os conceitos bíblicos, mas eu gostaria de, a partir desse momento, tratar um pouco mais dessa forma o que nós temos aí pela frente. E nós vamos ver que tudo isso é mentira, que são os fundamentos, é a base do chamado neodarwinismo, né? Então, desde como a vida surgiu de coisas que não tinham vida, até essa ferramenta que é usada hoje para alegar que, por exemplo, rochas têm milhões ou talvez bilhões de anos, como dizem que provavelmente a idade da Terra, pelo cálculo evolucionista, 4,6 bilhões de anos. Certo? O professor de geografia comprovando lá. Tudo que você falou até agora, e vai falar à tarde, resumo num versículo só. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E nós às vezes deixamos de ter a palavra, que é a palavra de Deus inspirada, e às vezes aceitamos mentiras. O Davi mesmo ele conhecia a palavra, mas leu, mudou o pensamento e se tornou um ímpio, pecador, servo de Satanás. Instrumento de Satanás, né? Pelo abandono da verdade. Tudo mentira. Mudaram a verdade pela mentira. É o que nós temos vivido e convivido com isso, né? O criacionismo não muda nunca, pois ele deriva de um Deus que é a verdade. Depois vocês podem comprovar Malaquias 3:6, porque o Senhor não muda, inclusive com impacto, por isso é que vocês não são consumidos, né? O Senhor não muda. Tiago 1,17 fala disso também, a respeito do Senhor Jesus, e Hebreus 13:8, eu quero encerrar aqui com esse versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje, e as suas palavras, e aquilo que Ele nos revelou, por virem de um que é imutável, também permanecem imutáveis, né? Essa é a nossa tranquilidade, quando aceitamos, comprovamos o criacionismo, por fatos também, mas principalmente quando o aceitamos pela fé, porque vem de um Deus que não muda. Então nós podemos descansar naquilo em que nós temos realmente aceito e confiado. Já já nós retornamos.